Ainda não. Sociologia e Utopia. Bem-vindas e bem-vindos ao 9º episódio do podcast Ainda não. Sociologia e Utopia. O convidado de hoje é Manuel Sarmento, professor associado com a agregação do Instituto de Educação da Universidade do Minho e membro da direção do Laboratório Colaborativo ProChild CoLab. Manuel, como chegaste à Sociologia da Infância? É uma história que tem alguma graça. Eu, quando entrei na universidade, entrei basicamente para funções de formação de professores, a tarefa que eu já realizava há uns anos no ensino secundário. Na sequência da criação do que se chamou então CIFOP, Centro Integrado de Formação de Professores, a Universidade passou pela primeira vez a desempenhar funções na formação de professores do primeiro ciclo e educadores de infância. E o meu trabalho de formação de professores transitou exatamente para a formação de professores do primeiro ciclo. Ora, no primeiro ciclo eu não tinha nenhum tipo de informação, nem de conhecimento, exceto aquele que decorre do facto de todos nós termos sido alunos da escola primária, não é? Temos sido professores e tal. Portanto, no meu caso ainda antes de 25 de Abril, com mudanças em alguns casos radicais, não nem tanto, de forma que as minhas novas funções obrigaram-me a estudar os professores. E foi exatamente isso que estava a fazer a sua formação, aquilo que eu fiz no meu mestrado. Sempre com uma preocupação, que é uma preocupação que trago comigo desde sempre, que é o estudo dos processos simbólicos, portanto, dos fenómenos culturais. Portanto, daí que a minha dissertação de mestrado seja sobre as culturas profissionais dos professores do primeiro ciclo. Estudei a história dos professores, da sua formação, do seu enquadramento legislativo, encontrei-me com toda aquela legislação absolutamente absurda do Estado Novo, por exemplo, acerca do facto das professoras primárias, porque eram basicamente professoras primárias, só poderem casar com homens que tivessem um rendimento mensal superior ao que elas tinham, por ainda por cima não poderiam viver a mais de 1,5 km da escola, estava proibido o uso de batom ou de qualquer tipo de maquilhagem, que significa que o casamento era extraordinariamente improvável, muito dificultado por todas essas condições. Depois de concluir o mestrado, decidi avançar para o estudo da escola e o meu tema de doutoramento são exatamente as culturas organizacionais da escola primária, uma vez mais os processos simbólicos, neste caso alargando à escola como organização, estudando não já tanto a questão da formação dos professores e, portanto, dos percursos individuais de carreira, mas antes os aspectos de organização coletiva e os fundamentos da ação que se caracterizam por um quadro de uma forte administração, uma administração fortemente centralizada, mas por outro lado por práticas profundamente diferenciadas. Entre as escolas todas elas reputadas, de mérito, com reconhecimento de capacidade de inovação, com prémios de diferentes tipos, completamente diferentes do ponto de vista da organização, do ponto de vista do ideário educativo, do ponto de vista das suas propostas pedagógicas, uma urbana, uma periurbana e outra rural de montanha. Precisamente quando estava a concluir a minha tese, descobri que afinal aquilo de que eu não sabia nada era sobre as crianças, sobre os alunos. Eu estava os professores, as escolas, mas não os alunos, ainda que tivesse feito entrevista aos alunos em todas as escolas onde fiz o meu trabalho etnográfico de doutoramento. Isso coincidiu com a transformação institucional do CIFOP em IEC, Instituto de Estudos da Criança. E foi lançado um projeto, de que eu fui co-coordenador, juntamente com o meu colega Manuel Pinto, chamado PIP, Projeto de Investigação da Infância em Portugal. Nessa sequência, tinha já entregue a minha tese de doutoramento, mas ainda não a tinha defendido. Manuel e eu fomos a um colóquio internacional que reuniu todos os sociólogos da infância do mundo, isto em 1997, em Esbjerg, na Alemanha. Portanto, estava a começar a desenvolver-se o trabalho do Comitê de Sociologia da Infância da ISA, da Associação Internacional de Sociologia, depois organizada pelo Jens Kvartrup, em que estiveram todos. Estavam os franceses, ainda que estivessem francófonos do Canadá, mas estavam do mundo anglo-saxónico, dos Estados Unidos, dos países escandinavos, todos os sociólogos, não eram muitos na altura, 60, 70,
mas os mais conhecidos estavam lá todos. Portanto, esse momento, esse encontro de 2 dias na Dinamarca foi também um momento de revelação, porque finalmente eu tinha ali a chave para a investigação do objeto que me faltava desenvolver, estudo da infância. Enfim, há esta situação interessante que eu concluo a tese de doutoramento e mudo imediatamente de campo, faço a transição, e portanto desde 1997 que o meu trabalho se tem vindo a desenvolver no campo da sociologia da infância, numa interlocução muito próxima com esses investigadores, desde logo Jens Kvartrup, mais tarde Schrankhoff, a Cleopatra Montadão e a Regina Sirotá, também um pouco mais tarde, não muito mais tarde, um pouco mais tarde, os colegas do Brasil, e atualmente da Iberoamérica, onde a sociologia da infância tem vindo a ser, enfim, tem-se desenvolvido de forma muito interessante. Temos até, aliás, uma revista publicada a partir da Universidade Complutense de Madrid, chamada Sociedade e Infâncias, precisamente publica em português e em castelhano, e que reúne os investigadores da América Latina, portugueses, brasileiros, espanhóis, etc. E tu? É assim. E passados alguns anos, não é? Que já passaram alguns anos, o que é que te preocupa mais em relação à questão da infância? O que é que são assim as tuas maiores angústias ou inquietações? Este sempre, não há, digamos, uma grande transição desde o primeiro momento. A grande questão, a questão central, tem a ver exatamente com a questão das identidades infantis, não numa perspectiva ontológica, mas numa perspectiva sociológica. Isto é, o que é que na sociedade diferencia as relações entre crianças e adultos, de que modo é que aquilo que eu designo pelo processo de administração simbólica, isto é, as formas de regulação dos comportamentos que os adultos exercem sobre as crianças, evoluem ao longo do tempo e evoluem no espaço. E de que modo é que estas identidades infantis transitam, por exemplo, entre diferentes grupos étnicos. De facto, uma criança cigana não é exatamente a mesma coisa que uma criança não cigana. Uma criança cigana deixa de ser criança logo que atinge a puberdade, sobretudo nos ciganos, estão menos aculturados, é muito frequente o casamento infantil, isso constitui, à luz da lei portuguesa, um problema, é objeto de imensas inquietações por parte, por exemplo, das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e tudo isto tem a ver exatamente com a construção social das identidades infantis e com o modo de regulação das relações intergeracionais. Como é que tudo isto vem sendo transformado na sociedade do capitalismo avançado? Quais são as consequências, por exemplo, da forte pressão das culturas digitais, das culturas infantis, de modo é que aí se reconstituem, porque não creio que se esbatam, mas se reconstituem as relações entre crianças e adultos. Essas são questões que continuam efetivamente a ocupar o meu trabalho, a minha investigação, e ainda as questões políticas. As crianças foram, aliás, justamente afastadas do processo decisional das democracias representativas. Não sou adepto do voto das crianças. Uma coisa é diferente saber se deve votar aos 16, aos 18, se deve antecipar, mas em todo caso não creio que seja um grande benefício para as crianças. É essa a questão fundamental. De 12 anos, por exemplo, terem o direito de voto nas democracias ocidentais. Nessa matéria defendo as posições próximas da Hannah Arendt, que acha que seria absolutamente monstruoso o envolvimento das crianças na política pelos processos de manipulação precoce em torno de valores políticos que as crianças sofreriam, e ela fala a partir da experiência, por exemplo, das juventudes nazis, não é, que conheceu muito proximamente, mas isso não significa que as crianças sejam seres apolíticos ou que estejam fora da decisão da vida em comum nas sociedades, e nessa matéria a participação muito ativa das crianças, por exemplo, na luta contra as alterações climáticas, pela defesa da preservação de um clima humanizado. Outras lutas, como por exemplo das crianças americanas, crianças, enfim, aqui incluo também os jovens, mais jovens, os adolescentes, e é uma palavra que nós não gostamos muito de utilizar, exatamente porque não corresponde a uma característica, a uma identidade social.
mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, crianças do ensino secundário têm tido um papel determinante na luta pelo desarmamento da sociedade contra a violência que se exerce e que redunda em massacres nos liceus com alguma frequência. As crianças do Paquistão, como a Malala e outras na luta das meninas pela educação. Portanto, há protagonistas políticos, há movimentos coletivos de grande expressão política, no Brasil, por exemplo, o movimento do Sem Terrinha. Noutros países da América Latina, curiosamente, isto é um pouco paradoxal em relação às nossas referências, o movimento das crianças trabalhadoras, que reivindicam a proteção no seu trabalho, designadamente a defesa de sindicatos de crianças, o que significa que as crianças não são apolíticas, têm opiniões políticas e têm, mais do que isso, têm práticas políticas, em alguns casos muito consistentes, o que significa que não é por aí que nós vamos encontrar efetivamente os fatores de diferenciação de crianças e adultos. Teremos que perceber esses fatores a partir daquilo que são as disposições socialmente organizadas e ainda também as culturas, os modos de ação e interpretação no mundo que diferencia as gerações, designadamente clara, de forma muito clara, creio eu, as crianças, em particular as crianças mais pequenas, que têm sobre o mundo proposições que representam, mas que representam a partir de princípios que não são exatamente os mesmos estruturantes das lógicas cartesianas e do pensamento das sociedades racionalizadas. As crianças são muito fantasistas, muito sonhadoras, muito transportam claramente aquilo que é o sonho e a aspiração para a sua percepção do real e fazem-no, porque essa é a sua forma de crescer e desenvolver-se, de modo lúdico, brincando, jogando continuamente, jogando muito seriamente, de forma contínua, com os personagens, os papéis, as situações e os objetos também. Eu sei que tem estado envolvido noutros métodos de pesquisa mais participante, não é? com as crianças. Que papel é que a sociologia pode ter nesse alavancar do pensamento delas e deles sobre o mundo e sobre a forma de transformação ou não das suas realidades? Sim, a questão da participação é uma questão central. É uma questão central não apenas do ponto de vista das metodologias de investigação, mas também do ponto de vista das metodologias de intervenção. Mas não faz sentido que se possa trabalhar com as crianças sem contar com a voz delas ativa e com a participação, no sentido que nós utilizamos o conceito de participação, que não é apenas fazer parte, significa ter uma ação influente, e uma ação influente, depois de Weber, é claramente uma ação dotada de poder, não é? Que tenha poder na vida em comum. Isso é determinante do ponto de vista da construção de, por exemplo, instituições que sejam verdadeiramente amigas das crianças, no sentido em que esta palavra tem sido utilizada, isto é, instituições em que as crianças possam ter os seus direitos reconhecidos e respeitados. Isto é verdade nas escolas, é verdade nas instituições de acolhimento residencial, é verdade nos ATL, nos brinquedotecas e outros espaços lúdicos, é verdade também na família. Aliás, interessante ver, por exemplo, como o Axel Honneth, na sua análise que faz da realidade contemporânea e considerando aquilo que são as transformações das famílias, de famílias fortemente patriarcais e paternalistas em famílias mais horizontais e democráticas, considera que essa transformação é essencial no sentido da criação de uma cultura democrática e de condições para o desenvolvimento, pelo menos ao nível das relações humanas, de princípios mais igualitários. Portanto, isso não exclui as crianças, pelo contrário, quer dizer, a democracia familiar significa a possibilidade das crianças se exprimirem no que respeita à vida da família, e esse é outro aspecto essencial. Do ponto de vista metodológico, a participação das crianças tem vindo a ser insistentemente reclamada pela parte da sociologia da infância, bastante afirmativa, no sentido de considerar não tanto as crianças não tanto como objetos de pesquisa, mas como sujeitos ativos.
evidentemente porque nós, em Sociologia, em toda a Sociologia, estamos a trabalhar com pessoas que são dotadas de sentido e de vontade e que por isso mesmo não podem ser por isso simplesmente subalternizadas e ignoradas naquilo que é exatamente a forma como atribuem sentido ao mundo e a vontade que exercem na relação com o mundo e com os outros. De forma crescente também, eu suponho que ainda nesse aspecto das metodologias de investigação, o uso da imagem, da fotografia, do desenho, do vídeo, e neste momento também de forma crescente daquilo que são os conteúdos digitais, seja no YouTube, seja nas redes sociais, Facebook, etc., é cada vez mais importante porque é esse o mundo em que as crianças circulam, comunicam através deste tipo de ferramentas ou através deste tipo de dispositivos, das imagens, de forma muito específica, e é fundamental fazer a articulação em metodologias compósitas capazes de absorver e envolver todos estes aspectos inerentes àquilo que são os modos representacionais das crianças. Sim, uma última pergunta era como é que tu desenhavas um mundo melhor para as crianças, ou seja, aqui no plano utópico, mas tentando que seja um utópico viável, o que é que para ti seria primordial? Aquilo que eu acho que é fundamental considerar perante essa pergunta é de que o mundo ideal das crianças será necessariamente um mundo que as crianças venham a definir como ideal também. Portanto, não é possível pensar esse mundo fora daquilo que são as aspirações das crianças. No entanto, eu creio que aquilo que é fundamental também, do ponto de vista da construção de um mundo em que as crianças sejam mais respeitadas, que seja salvaguardado o seu bem-estar e que isso seja feito numa perspectiva de igualdade contra qualquer tipo de discriminação, é necessariamente um mundo que tem que ser construído como sendo melhor para as crianças e para os adultos. Ou seja, não é possível, por exemplo, combater a pobreza das crianças sem combater a pobreza dos pais das crianças. Como não é possível garantir uma sociedade que respeite os direitos das crianças, que não seja uma sociedade capaz de respeitar os direitos de todas as pessoas. E, portanto, estas transformações têm que ser globais, coletivas, e nesse sentido temos que, creio eu, caminhar por pequenos passos. Por vezes poderemos dar grandes passos, mas o nosso horizonte de possibilidade de ação leva-nos a que não possamos desprezar os pequenos passos. Em Portugal foi aprovada uma estratégia nacional para os direitos da criança, é necessário viabilizá-la. A Comissão que está a preparar a Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza coloca como primeira prioridade a intervenção junto à pobreza infantil. É fundamental garantir que essa prioridade seja efetivamente assumida. Há muito a fazer do ponto de vista da divulgação dos direitos da criança, designadamente dos direitos participativos. Há tanto a fazer do ponto de vista da construção de políticas públicas integradas para a infância, capazes de respeitar aquilo que é fundamental e, portanto, de garantir a proteção das crianças, de prover as crianças de condições de vida dignas no campo da educação, da saúde, da alimentação, da habitação, no âmbito dos chamados direitos sociais. E é fundamental também que se desenvolvam programas quer nacionais, quer locais, e que os locais são extremamente importantes devido às questões de proximidade, de participação ativa das crianças na, por exemplo, regulação da cidade. Existem alguns deles, as cidades amigas das crianças, existem por vezes práticas alternativas muito diferenciadoras em cidades muito interessantes no país. Aqui na nossa região, Guimarães, João Longo, tem dado passos significativos nesse domínio. É fundamental que algumas dessas experiências possam ser generalizadas, possam ser escaladas, para que se crie efetivamente uma sociedade verdadeiramente mais justa, mais igualitária, tendendo às diferenças para as crianças, caminhando por isso na construção de utopias realizáveis, para que seja finalmente possível realizar a grande utopia de uma sociedade fraterna e uma sociedade que seja capaz de combater todos os processos de opressão, seja a opressão social, económica, seja a opressão paternalista ou patriarcal.
Ainda não. Sociologia e utopia.